Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura de versículos da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, Figueiro, secretário, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, pastor João Elias aí presente, primeira vez aí, muito obrigado pela presença, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, 2, 3 e 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem, e a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas da sessão camarária do dia 8/4 de 2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Energia do Estado de São Paulo, ofício informando disponibilidade no site do Relatório Analítico de Saneamento Básico. Da Telefônica Brasil, Plano Geral de Metas. Do Ministério Público do Estado de São Paulo, ofício informando correição ordinária na Promotoria de Justiça de Tupã. Senhor presidente, esses são os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Do vereador Charles dos Passos, ofício informando que a Prefeitura Municipal deixou de responder aos requerimentos 23 e 29, requerendo as providências cabíveis para o caso. De autoria do vereador pastor Eliezer, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 4/2019, da nova redação ao artigo 26. E do vereador Osmídio Fonseca Castilho, projeto de lei número 17/2019, institui no calendário da Estância Turística de Tupã o Dia da Prevenção à Crueldade contra os Animais, a ser celebrado anualmente no dia 10 de abril. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a casa balancete de receita e despesa referente ao período de março de 2019. E também respostas aos requerimentos 7 e 9, ambos de autoria do vereador Tiago Matias. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Eu requero que as indicações 235 a 256 seja dispensada a sua leitura e que elas possam ser caminhadas para os órgãos competentes. Consulta as lideranças, Thelma, Capitão Neves, Ribeirão e a Maurício e concorda que seja desconsiderada a leitura das indicações encaminhada para as comissões competentes. Concordo, senhor presidente. Assim sendo, coloco em votação o requerimento do vereador Meirelles para que seja dispensada a leitura das indicações de número 235 a 256 de 2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Aprovada a dispensa da leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, senhor João Elias Cação, que irá falar sobre a destinação de parte do imposto de renda para as entidades assistenciais. Convido o senhor João Elias Cação para fazer uso da tribuna. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra.
senhor presidente, vereador Pastor Eliezer, demais membros da mesa diretora desta sessão, senhores e senhoras vereadores, é um grande prazer estar com vocês e a todos os presentes. Eu estou usando essa tribuna hoje para trazer 2 assuntos de relevada importância para a nossa cidade. O primeiro deles, já citado pelo secretário da mesa, com relação às doações para o imposto de renda. Porém, para que nós possamos entender, e eu sei que a maioria dos senhores, o capitão Neves, que já foi membro do CMDCA, eu gostaria de dar um pequeno esclarecimento. Em primeiro lugar, o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um órgão deliberativo e independente. Ele é formado paritariamente por representantes da sociedade civil e do município. O senhor prefeito indica 6 integrantes e a sociedade, os outros 6, mais os respectivos suplentes. Então, nós estamos no total de 24 entre conselheiros e suplentes, deliberando aquilo que é necessário para o atendimento da criança e do adolescente na nossa cidade. Nós contamos hoje com 11 entidades que atendem diretamente crianças e adolescentes. E essas entidades são mantidas, sim, por verbas estaduais, federais e municipais. Melhor inverter, federais, estaduais e municipais. Contudo, anualmente, essas entidades recebem um aporte financeiro advindo das doações do imposto de renda. Porque nós temos um fundo da infância e do adolescente, que chama-se FIA. Por força de lei, esse fundo existe, deve existir em todos os municípios, mas no nosso município existe, é administrado com critério, é administrado com prudência, porque trata-se de entidades, de ajuda para as entidades que atendem crianças e adolescentes. Ocorre que o Fundo da Infância e do Adolescente, que eu chamaria apenas de FIA, ele é abastecido apenas pelas doações do imposto de renda. Deveria também receber um percentual das multas aplicadas pelo município, multas de trânsito aplicadas pelo município, mas, segundo eu tenho conhecimento, nunca houve nenhum tipo de repasse nesse sentido. Nunca houve um repasse desses valores. Então, o que acontece? Nós dependemos do imposto de renda. E como funciona? O contribuinte, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, tendo auferido imposto de renda a pagar, ele determina que um percentual, que pode chegar até 6% de pessoa física e 3% de pessoa jurídica, agora até o final do mês de abril, e esse valor ele é subtraído não do contribuinte, mas do valor que ele deveria pagar para a Receita Federal. Ocorre também que todo valor que é encaminhado para a Receita Federal, para voltar para o município, ele é muito custoso, é muito difícil, né? Tem que se fazer uma série de trabalhos, de projetos, e isso é muito moroso. Mas aquele que é determinado pelo contribuinte, ele fica imediatamente no município. Ele é administrado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sem nenhuma ingerência externa. Posso fazer uma colaboração? Claro. Eu quero parabenizar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na sua pessoa, como Muito presidente, obrigado. que todos fazem esse trabalho gratuitamente, não ganham nada para isso, apenas se incumbem de uma tarefa que é muito importante para todos nós, que é cuidar das nossas crianças e adolescentes nas diversas áreas. E que eu já fiz o meu imposto de renda desse ano, já fiz a minha doação, e dizer que é muito fácil, porque na própria declaração, quando a pessoa faz
essa declaração, não no modo simplificado, mas no modo completo, já há uma pequena aba que diz doações do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o próprio programa já faz o cálculo de quanto você pode doar. Sim. Isso é muito importante, e eu quero, mais uma vez, parabenizar esse trabalho, esse esforço de todos vocês, e dizer, sim, que é um conselho deliberativo, quem decide onde aplicar o recurso é o conselho, portanto, a sociedade. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Walter Moreno. Na verdade, não pode estar à parte, né? Sim. Agora, se for necessário depois, suspender a sessão para a gente conversar, né? Senão outros oradores também virão e aí o senhor vai ter que estar à parte também para as pessoas, né? Só para colaborar, o assunto é importante, até se precisar depois suspender a sessão para a gente trocar ideias, é muito bom. Ok, peço... Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Doutora Thelma, eu tenho que agradecer, porque enquanto secretária da Assistência Social, nós tivemos toda a cobertura e todo o apoio. A senhora fez um trabalho brilhante e muito competente junto à secretaria. Mas, apenas para concluir, então, essa parte do imposto de renda, essas doações vão para este fundo e depois nós temos, por força da Lei 13.019, que reter 20% desse valor no fundo para situações emergenciais. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a APAI, que teve um equipamento de extrema importância danificado, e eles fizeram um pedido emergencial para o fundo, e o fundo colaborou com aquilo que foi possível. Nós podemos doar emergencialmente para as entidades até 10% do que nós tivemos depositado no fundo. O equipamento ficava em quase R$4.000, o Fundo Municipal entrou com 3.300, a APAI completou e imediatamente o aparelho foi colocado em funcionamento para não prejudicar o atendimento das crianças naquela entidade. Isso apenas a título de curiosidade. Então, é muito simples. O imposto de renda, a doação não vai sair do bolso do contribuinte, sairá dos cofres da Receita Federal e ficará na nossa cidade. E eu quero, inclusive, deixar aqui em aberto, porque qualquer pessoa pode fiscalizar, inclusive. Nós temos reuniões do CMDCA toda primeira sexta-feira do mês. Qualquer um dos senhores que queira participar, assistir à nossa reunião, são nossos convidados, assim como qualquer pessoa da sociedade civil. Não é uma reunião fechada, é uma reunião aberta, onde as pessoas, embora não possam votar, podem opinar também, né? Porque quem delibera são os membros do CMDCA. Contudo, pode-se opinar e dar ideias também. Bem, e o segundo assunto, eu quero ser bem breve, a cada 2 anos somos obrigados a promover uma eleição para os membros do Conselho Tutelar da cidade. E agora, no dia 6 de outubro, acontecerá a eleição do Conselho Tutelar. E nós temos o seguinte calendário. Isso é determinado pelo CONANDA, não é uma coisa local. É o CONANDA que determina essas datas, passa para o CMDCA, e nós temos obrigação de cumprir essas datas, porque somos cobrados pela promotora da infância e da juventude. Nós somos cobrados e cobrados mesmo. Cobrados mesmo. As inscrições acontecerão do dia 6 ao dia 17 de maio no SEMAS. Dia 7 de julho acontecerá uma capacitação dos candidatos, que ocorrerá a partir das 8 horas da manhã no Instituto Federal. Essa capacitação será para mostrar para os candidatos o que é, como funciona e como trabalha o Conselho Tutelar. E o não comparecimento a essa capacitação fará com que o candidato seja imediatamente desclassificado e não possa concorrer à eleição que acontecerá no dia 6/10, com quem vota nessa eleição, de acordo com agora a lei municipal, representantes das entidades da cidade. As entidades civis, sociedade, igrejas, podem cada um credenciar um eleitor para a votação do Conselho Federal. Era isso que eu tinha a dizer. Eu quero agradecer imensamente esta oportunidade de expor aquilo que nós estamos fazendo. Eu estou há 2 anos como presidente do Conselho Municipal. Eu disse estou, não sou, né? Há 2 anos. Temos feito uma gestão participativa e extremamente criteriosa. E eu tenho contado com o apoio de todos os senhores aqui, o que é muito importante. Muito obrigado de coração.
sei se tem pergunta. Fazem perguntas ou não? Tem algum vereador que gostaria de fazer alguma pergunta? Nós vamos ter que Apenas eu gostaria de perguntar se não vai haver prova. Não vai haver prova? Não, este ano não haverá prova, haverá a capacitação. A capacitação e a eleição? E a eleição. Essas serão duas capacitações. A primeira dia 7 de julho. Como eu disse, nós estamos seguindo a orientação do CONANDA. Ok, obrigado. Muito obrigado. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 125/2019, manifesta congratulações à senhora Maria Inês de Carvalho pelo Dia do Corretor, comemorado no dia 7 de abril. Em discussão, a moção de número 125 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 129, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à banda Os Quarentões em razão do excelente trabalho realizado em Tupã e região, através do talento musical. Em discussão, a moção de número 126 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Do vereador Charles dos Passos, moção 127 de 2019, manifesta congratulações à Associação Comercial e Industrial de Tupã, a CIT, pela passagem dos seus 73 anos de fundação, ocorridos nos dias 7 de abril. Em discussão, a moção de número 127 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 128 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim, manifesta congratulações ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em razão da criação da Comissão Nacional de Defesa dos Municípios. Em discussão, a moção de número 128 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Pela discussão, vereadora autora. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui, nesta Casa de Leis, também a todos que nos assistem pela internet e pela TV. Mais uma vez, a gente precisa reconhecer o trabalho importante que a OAB está fazendo nos municípios, no Estado e também no seu Conselho Federal. Criou-se, então, uma Comissão Nacional de Defesa dos Municípios. Essa comissão de advogados, de pessoas influentes, vão poder auxiliar aos prefeitos. Então, há uma marcha, há um pedido, há uma súplica para que o Pacto Federativo seja revisto, para que os impostos arrecadados não sejam distribuídos mais da forma como está sendo distribuído, fica um pouquinho para o município que arrecadou, vai um tanto para o Estado e a maior parte vai para a federação, vai, então, para o governo federal e depois, como disse o pastor presidente, pastor Elias, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, é muito difícil conseguir trazer de volta os recursos, é difícil os projetos que são exigidos, a documentação que é exigida, os deputados que têm que fazer um trabalho forte no governo federal para conseguir vir um pouquinho do recurso. E a OAB, nesse sentido, trabalha uma agenda para a simplificação da legislação, coloca-se à disposição da Confederação Nacional dos Municípios na questão de criar essa comissão em defesa dos municípios. Acho que isso tem que ser um movimento de todos os municípios, de todas as associações, de todos os conselhos, porque da forma como as coisas estão, não dá mais para administrar os municípios com o recurso escasso e com as grandes necessidades que cada município tem, seja na saúde, na educação, na habitação, na infraestrutura, em todas as áreas. Por isso eu quero parabenizar e eu peço o voto favorável de todos os meus colegas a essa moção de apoio. Que chegue na OAB
lá no Conselho Federal da OAB é essa informação de que Tupã apoia esse conselho, apoia esse trabalho, e os municípios precisam muito de todos unidos para que a gente mude essa situação. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos meus colegas. Continua em discussão a moção de número 128, 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Charles dos Passos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha aqui no plenário e também em casa pela internet e também pela TV Câmara, nosso boa noite. Doutora, já vou até requerer permissão para que eu possa subscrever essa moção. Está dada a permissão, e a todos que queiram também. É muito importante que conselhos, comitês, comissões sejam formados para que se discuta as políticas públicas no nosso país. E isso é muito importante porque a iniciativa privada, a população, as associações de bairro, as associações de classe, os sindicatos, eles têm uma força imensa e muitas das vezes não têm essa noção. E a OAB está de parabéns, por isso que eu faço questão de subscrever essa moção de apoio, em virtude da criação dessa Comissão em Defesa de Proteção. E aí, doutora, eu tenho até um adendo a acrescentar. Na última sexta-feira, aliás, na sexta-feira, exatamente, dia 11 de abril, foi editado o decreto número 9.759 pelo presidente da República, Bolsonaro, que está excluindo, um volume muito grande de conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e qualquer outra denominação de colegiado que faz parte da questão da discussão das políticas públicas a nível nacional. E isso, claro, a gente viu com uma certa preocupação. São mais de 700 conselhos a nível nacional e está reduzindo para 50. Então, a representatividade ela fica muito tolhida, fica muito limitada. Existe uma preocupação porque algumas pessoas até prudentemente dizem que os conselhos, a quantidade de conselho é muito grande e alguns não funcionam. Mas eu tenho cá as minhas preocupações em relação a esse decreto, porque tirando essa representatividade das discussões de políticas públicas, muitas, ou seja, 650 conselhos, comitês, mesas, roda de discussão serão extintas com esse decreto. Mas eu só queria trazer esse adendo, essa preocupação, porque estamos acompanhando, né, nesses 100 dias de governo do nosso presidente, inclusive, juntamente com este decreto, foi editado um outro decreto que extingue quase 5.000 cargos comissionados, e isso foi uma promessa de campanha, então ele está de parabéns. A gente só deixa aqui a nossa preocupação porque comitês, comissões como essa que a OAB está criando, são muito importantes para a discussão das políticas públicas e para auxiliar os governos, tanto federal, municipal e estadual, nas discussões e na resolução de problemas. Então, doutora, parabéns. Venho aqui dizer que vou votar favorável, também peço voto favorável a essa moção, muito importante e muito sábia. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de número 128, de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 129, 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à equipe organizadora da campanha de arrecadação de alimentos destinada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia e famílias assistidas pelos vicentinos de Tupã. Em discussão, a moção de número 129, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 130, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, 130/2019, manifesta congratulações ao sargento PM Thales Tubaense, que atua no COI, que participou de ação contra assaltantes de banco na região metropolitana de São Paulo.
Em discussão, a moção de número 130 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, nobres da mesa, demais vereadores, pessoal na galeria, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, moção essa 130 que fiz com muito prazer e orgulho, a qual é onde o nosso amigo aí, o Sargento Tales, que é filho do nosso amigo investigador Ulisses, participou em um confronto com bandidos, juntamente com a Rota, em São Paulo, na região metropolitana, assaltantes a bancos, aonde eles estavam encapuçados, com luvas em suas mãos, coletes à prova de bala, fuzis e metralhadoras, a qual e aonde nesse confronto, graças a Deus, vieram a tombar 11 bandidos, que eles achavam que tinham peito de aços. 11 bandidos a menos, para matar, para roubar, para estuprar. Que se cumpra Romanos 13. Somente isso, senhor presidente. Volta a palavra. Continua em discussão a moção de número 130 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão. Pela discussão, vereador Meireles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria, também você que nos acompanha pela TV Câmara, TV a serviço da população. Quero deixar aqui os parabéns, Castilho, é um orgulho, conheço o Tales, um grande profissional, está dando a vida pela população e também é filho do Ulisses, um policial, um investigador também, que tem uma bela carreira aqui em Tupã. E peço, então, que vote favorável nessa moção. Parabéns. Continua em discussão a moção de número 130 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo mais discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 131/2019, manifesta congratulações à FADAP-FAP, em especial ao diretor, coordenador, docentes e alunos do curso de Engenharia Civil, pelo Dia da Engenharia, comemorado no dia 10 de abril. Em discussão, a moção de número 131 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, moção 132/2019, manifesta congratulações aos policiais civis e militares de Tupã em razão do Dia Nacional da Polícia Civil e Militar, comemorado em 21 de abril. Em discussão, a moção de número 132 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, moção 133/2019, manifesta congratulações aos irmãos Elzio Aparecido Lopes e Edson Aparecido Lopes, proprietários do estabelecimento popularmente conhecido na cidade como Bar Santos, pelos seus 23 anos de funcionamento, comemorado no dia 8 de abril. Em discussão, a moção de número 133 de 2019, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Pela discussão não, gostaria, vereador Renan, se ele autoriza a gente a subscrever essa moção. Bom, o vereador não está presente, mas como presidente, eu autorizo, fique aberto a todos que quiserem subscrever.
Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 134/2019, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Sônia Marina Soares Prado Calvo. Em discussão, a moção de número 134, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção 135/2019, manifesta congratulações ao Departamento de Gatebol da CERT pela conquista do 36º Campeonato Paulista de Gatebol, realizado na cidade de Dracena. Em discussão, a moção de número 135 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa dos vereadores Eduardo Akira Damitsu e Renan Vitor Pontelli, moção 136/2019, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor José Aparecido Martins. Em discussão, a moção de número 136 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu e Renan Victor Pontelli. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora Thelma Tulim, moção 137/2019, manifesta apoio ao projeto de lei número 431/2019 do deputado estadual Altair Moraes, que institui o Programa Paulista de Prevenção à Violência contra a Mulher. Em discussão, a moção de número 137 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 138/2019, de autoria dos vereadores Alexandre Combate e Eduardo Akira Damitsu, manifesta congratulações ao professor de judô, atleta e fisioterapeuta Eduardo Domingues Marandola pelo excelente trabalho realizado junto à Seleção Brasileira de Judô. Em discussão, a moção de número 138 de 2019, de autoria dos vereadores Alexandre Combate e Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Senhor presidente, primeiro temos a denúncia. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Há uma denúncia do senhor Luiz Henrique Parra pedindo que peça o afastamento do vereador Matias e que aceite essa denúncia. Ela não está inclusa na pauta e eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que incluísse de acordo com o decreto 201/67, que tem que ser votado na primeira sessão. É regimental. Autorizo que seja incluída na pauta dessa sessão a denúncia para cassação e afastamento do vereador Tiago Matias, apresentada pelo senhor Luiz Henrique Parra. E pela ordem de inscrição é a primeira a ser votada. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tupã, Eliezer de Carvalho. A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma característica muito nossa. Luiz Henrique Parra, brasileiro, curitibano, cuidador, portador da célula de identidade RG 8.324.1993, portador do CPF 008142369-10, título de eleitor 0743-7080-0647, zona 143, seção 0150, Tupã, São Paulo, com endereço na rua Eloy Garcia Primaz, 100, conjunto habitacional José Maria Gameiro, Tupã, CEP 17602-731, com fulcro no Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 7º, incisos 1º e 3º, artigo 11, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, Resolução Municipal 1 de 10 de setembro de 1990, no que couber nas proibições e incompatibilidade prevista na Constituição Federal e no que é estabelecido no regime interno desta Igreja Casa, vem apresentar denúncia para cassação
do mandato, combinado com pedido de afastamento imediato das funções em desfavor do vereador Tiago Munhoz Matias, brasileiro convivente, vereador do município de Tupã, portador da célula de identidade 44867-615 SSP/SP e portador do CPF 361-048-818-23, residente da rua Ceci César Lopes Torres, número 111, Parque Ibirapuera, nessa cidade e comarca de Tupã. Haja vista ter praticado quebra de decoro parlamentar por infringir a lei orgânica municipal de Tupã e o regimento interno da Câmara de Vereadores, por ser réu em processo criminal, acusado de corrupção passiva e ação civil de improbidade administrativa, conforme às razões de fato e de direitos descritas a seguir, requerendo o afastamento imediato das funções, além de que seja decretada a perda do mandato do vereador e a inabilitação para exercer função pública pelo prazo de 8 anos. Dos fatos: o Brasil é cada vez mais atacado por um mar de corrupção em todas as esferas da administração pública. Nunca antes na história deste país se prendeu tantos políticos corruptos. Diante de tudo isso, em defesa da democracia, da honestidade, da moralidade e do povo de Tupã, venho à presença de Vossa Excelência apresentar e expor o que se segue. Primeiramente, cumpre justificar a presente denúncia não só pelo tenebroso fato do vereador denunciado estar sendo processado por corrupção passiva e réu em ação civil de improbidade administrativa, mas é uma afronta à população manter nesta Casa de Leis um vereador que responde 2 processos, como já citado, sendo que o mesmo é membro de uma CPI que apura irregularidades e supostos desvios de dinheiro nas residências terapêuticas de Tupã. Com qual moral um vereador que é alvo de investigações e responde processo por corrupção poderá investigar fatos dessa grandeza? Sem contar ainda que o atual momento que vem passando nossa cidade, onde temos hoje tramitando nessa Casa de Leis 2 pedidos de impeachment do prefeito municipal, sendo que o vereador denunciado novamente estará participando de investigação e votação desses processos. Além disso, toda semana faz o uso da tribuna criticando atos de supostas improbidades administrativas do senhor prefeito municipal, se passando pelo mais puro e de conduta mais ilibada possível. Manter o vereador em seu cargo no atual momento coloca em xeque a moralidade dessa respeitada Casa de Leis, como será demonstrado nos tópicos a seguir. Corrupção passiva, solicitação de vantagem. Os nobres vereadores desta Casa de Leis, Paulo Henrique Andrade e Charles dos Passos, cumpriram seus deveres de fiscalização e fizeram um grande favor à população ao denunciar o vereador Tiago Matias ao Ministério Público de Tupã, posteriormente dando origem a inquérito civil, que apurou mediante gravações que Tiago Munhoz Matias solicitou por diversas vezes para si, em razão de seu cargo de vereador, vantagem indevida como condição para indicação do nome do assessor para secretário da Juventude, que Fernando entregasse parte de sua remuneração mensal, inicialmente dizendo que assim estaria lhe concedendo um aumento salarial, solicitando o valor de R$2.000 mensais até que fosse concretizado o aumento salarial dos secretários e, posteriormente, poderia aumentar o valor dessa vantagem indevida. Naquela ocasião, o vereador ainda salienta a grande oportunidade de alavancar sua carreira política dele e do assessor, além de enfatizar o modus operandi da concretização do recebimento das vantagens criminosas, qual seja a entrega de parte do dinheiro recebido a título de remuneração mensal em envelopes destinados ao vereador. Cumpre ressaltar aqui que trechos da gravação foram ridicularizados nas redes sociais, tornando-se motivo de deboche entre a população, aumentando o descrédito na política e nessa respeitosa Casa de Leis. Trechos como: até um ano atrás, a gente não tinha um gato para puxar para o rabo. Com o intuito de refrescar a memória dos nobres vereadores, segue abaixo trecho nebulosa conversa entre o vereador e seu assessor extraída de inquérito policial. 1. Tiago Matias. Então,
Ela falou para mim que é 6.900 o bruto, né? Aí descontado fica 5.430. O que dá para fazer para ficar bom para mim e para você? Para melhorar para você. Você ganha quanto? 2. Fernando Amato. 1.800 mais 400 mais 200. 3. Tiago Matias. 2.200. Vamos fazer o seguinte. A gente estava falando em rachar. Você me passa 2, você fica com 3.430. Você vai ter um aumento aí de R$ 1.230. Aí depois, quando liberar o aumento, aí a gente vê o que faz. Daí acho que vai liberar para mim também. Aí desafoga para todo mundo. 4. Fernando Amato. Esse aumento vem junto? 5. Tiago Matias. Então daí vem junto. Aí já vai aumentar aí já vai aumentar bem. 6. Fernando Amato. E depois que aumentar? 7. Tiago Matias. Aí, mano, se eu tiver precisando, eu falo. Se eu não tiver precisando, eu deixo todo o aumento para você. Aí fica bom para todo mundo, mas o nosso compromisso desse é agora. Você me passa 2 até quando você ficar como secretário. Depois do aumento, você fica lá. Você tá meio apertado também, não é? Não tá? E o aumento é o aumento que eu te dou para você. 8. Tiago Matias. Ninguém sabe, só a gente sabe disso aqui, ó. Eu confio em você. Fica bom para mim e para você. Melhora para os dois, entendeu? Até um ano atrás, a gente não tinha um gato para puxar pro rabo. 9. Tiago Matias. Mas compensa, pô. O seu currículo é uma vitrine que você tem. Você vai ser secretário. Porta sempre vai estar aberta. Você está comigo. Você é meu homem de confiança, meu parceiro. 10. Tiago Matias. Aí vai ser o seguinte, quando você for receber, você saca, coloca no envelope, coloca aqui, nem vou pegar na sua mão. 11. Tiago Matias. Fechado. Aí desafogo tanto eu quanto você. Tamo junto. Confio em você, mano. Você tá indo pra lá porque eu gosto de você. Quero melhorar a sua vida, melhorar a minha. A gente tem que ficar junto até o fim. Você tem família agora, eu tenho a minha. Você é padrinho do meu filho, meu. Pode confiar em mim. Onde eu estiver, você vai estar junto. Você vai estar junto. Portanto, nota-se que o vereador solicitou para si, diretamente em razão de seu cargo, vantagem devida de seu assessor parlamentar Fernando Oliveira Amato, consistente no recebimento de parte do valor do salário do futuro cargo que lhe seria indicado, o qual tinha acesso através de negociações com o prefeito de Tupã, que, em troca de apoio político, deixou a cargo do denunciado a indicação da nomeação do secretário municipal da Juventude. Em razão de tal, Tiago Matias incidiu em sua conduta no delito de corrupção passiva, de tal maneira que, concomitantemente ao ajuizamento da já citada ação civil pública, foi oferecida denúncia por esse crime contra o denunciado. Não é demais cisar que a detecção da existência de ilícito penal tipificado na denúncia-crime como corrupção passiva importa, sem qualquer dúvida, em ato de improbidade administrativa, por violação aos mais básicos princípios reitores da administração pública, pois de forma ativa o requerido procurava auferir vantagem patrimonial indevida, de modo que violou os deveres da honestidade, legalidade e lealdade às instituições com assinte direto à moralidade administrativa. O crime de corrupção passiva está descrito no artigo 317 do Código Penal e consiste em um agente político público solicitar vantagem indevida para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, mesmo fora da função pública ou até antes de assumi-la, mas desde que o faça em razão da função. Cumpre ainda mencionar a brilhante decisão do excelentíssimo juiz Alexandre Rodrigues Ferreira, em 21 de novembro de 2018, no qual, em tutela de urgência, decide pelo afastamento do vereador Tiago Matias do seu cargo, sem recebimento de proventos, conforme trecho destacado da brilhante decisão. Defiro o pedido liminar, a fim de decretar o imediato afastamento do demandado Tiago Munhoz Matias de suas funções públicas na Câmara de Vereadores de Tupã, bem como imediatamente proibido de exercer atividade de coordenação, chefia,
cargo de confiança e até mesmo funções gratificadas junto ao município de Tupã, durante a tramitação da presente ação civil pública. No tocante à remuneração, subsídio, esta decisão se submeterá aos casos de afastamento da legislação municipal. Nobres vereadores, a Justiça já decidiu uma vez pelo afastamento do vereador e tal fato foi aclamado pela população tupaense. Aqui solicitamos novamente que essa medida seja tomada, porém, por essa egrégia Casa de Leis, diante de todos os fatos e direitos descritos na presente denúncia. Membro em Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sessão camarária de 25 de março de 2019, foi aprovado o requerimento para a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades nas residências terapêuticas de Tupã. O requerimento de autoria de vários vereadores foi aprovado por unanimidade, sendo realizado o sorteio regimental para a escolha dos membros da comissão. Foram sorteados Capitão Neves, Cabo Castilho e Tiago Matias, respectivamente, presidente, relator e membro da CPI. A CPI irá apurar denúncias contra a coordenação das residências terapêuticas que foram levadas aos vereadores na Câmara Municipal, com boletim de ocorrências e encaminhamento ao Ministério Público do município. Segundo a denúncia, coordenadores das residências terapêuticas estariam se aproveitando e fazendo uso indevido dos benefícios concedidos pelo INSS aos residentes egressos dos hospitais psiquiátricos. Consta da denúncia que está em posse de vereadores, as práticas utilizadas por alguns coordenadores incluem compra de produtos ou contratação de serviços particulares e que eram pagos com dinheiro dos residentes, além de empréstimos realizados em nome dos moradores, mas que também não eram destinados a eles. Segue publicação do portal Tupancity em 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Após postagem, surgiram várias críticas ao vereador, tanto em grupos de WhatsApp... Perdão. Vamos retornar. O vereador ainda fez diversas postagens em suas redes sociais, além do já citado vídeo. Após as postagens, surgiram várias críticas ao vereador, tanto em grupos de WhatsApp quanto no próprio Facebook, onde veiculou a matéria do portal Mais Tupã. Porém, no mesmo dia, em tom de deboche com a população, o vereador fez outra postagem em sua rede social que também circulou nos grupos de WhatsApp, onde demonstra que não está preocupado com a opinião de quem o criticou. É nítida a falta de decoro do vereador Tiago Matias, que rotineiramente estampa as capas dos veículos de notícias de nossa cidade, seja por atitudes bizarras como o teatro descrito, seja por casos mais sérios, como acusação de corrupção, até mesmo por falas infelizes de deboche. Ora, nobres vereadores, as atitudes do vereador denunciado desmoralizam esta Casa de Leis, a qual deveria ser composta por pessoas sérias e não por pessoas que vivem fazendo brincadeiras em momentos sérios como a que estamos passando. Cumpre mencionar que todo esse teatro foi armado um dia após a cidade passar pela pior chuva do ano, devastando as ruas, desabrigando moradores, entre outros prejuízos causados. Nota-se que sim, que o vereador se aproveitou do desastre ocorrido para encenar mais um de seus teatros. Conclui assim que são inúmeras justificativas para o afastamento do vereador Tiago Matias, conforme já mencionado. Do direito da quebra de decoro parlamentar. As ações do vereador Tiago Matias revelam uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, como que estabelece a Constituição Federal e, por conseguinte, o regimento interno da Câmara Municipal de Tupã, no artigo 11, parágrafo 3º, quando determina, no seu
no seu ser incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos nesse regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Ainda, segundo o mesmo raciocínio, o Decreto-Lei nº 201/1967, artigo 7º, incisos 1º e 3º, determina que: artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 1º, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Os códigos de decoro foram criados também com a finalidade de combater a corrupção. Devem promover a integridade, honestidade e responsabilidade entre os funcionários públicos de acordo com os princípios fundamentais do sistema jurídico e devem ser aplicados as medidas de disciplina adequadas. Decoro, decência, compostura, dignidade, honestidade, honradez. A concepção semântica da palavra já nos remete à virtude moral. A palavra, em sua concepção, por inúmeras razões, possui núcleos distintos de aderência. Porém, a delimitação legal do conceito de decoro parlamentar é incompleta, gerando dúvidas na sua aplicação. A Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º, prevê como falta de decoro o abuso das prerrogativas pelo parlamentar, percepção de vantagens indevidas e atos definidos como tal nos regimentos internos. E nos regimentos internos não vão muito além da redação do texto constitucional. No presente caso, temos a quebra do decoro pelo uso das funções do cargo de vereador para solicitar vantagens indevidas, sendo réu em processo crime de corrupção passiva por tal fato. A gravidade do crime aumenta porque o vereador, além de agir em desacordo com o decoro parlamentar, participa de forma intensa de uma comissão parlamentar de inquérito que apura irregularidades nas casas terapêuticas. Participa ainda de toda a negociação e tratativas, tendo votado favorável à abertura de processo de impeachment do prefeito municipal. O crime por quebra de decoro parlamentar praticado pelo vereador denunciado exige uma resposta firme da Câmara dos Vereadores com a cassação do mandato, dos direitos políticos e da função pública. Deixar que o vereador continue no cargo após praticar tais crimes é brincar com a boa-fé do cidadão tupaense. Não é admissível que os nobres vereadores desta Casa Legislativa, após tomarem conhecimento dos atos praticados pelo vereador denunciado, continuem acobertando tais práticas, enganando a população, que espera, no mínimo, a lisura dos seus representantes eleitos para legislar e fiscalizar o Executivo Municipal, principalmente ser o exemplo de honestidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade da função pública. Nobres vereadores, eis o momento de fazerem diferença pela moralidade da casa, em que o povo lhes delegou mandato como seus legítimos representantes. Tenho certeza que os senhores não lavarão as mãos, pois não terão dúvida sobre a quebra do decoro parlamentar. Se deixarem de caçar o colega vereador, então, concordando com o dito popular, quem tem telhado de vidro não atira pedra na do vizinho, que significa mais ou menos assim: quem tem culpa não pode acusar o outro, com medo ou sob pena de ser acusado. Se os senhores vereadores não tomarem a iniciativa pela cassação, teremos que tomar outras providências, ou até mesmo recorrer a outros meios em razão de tamanha conivência. Como diz em um dos trechos do hino nacional brasileiro, paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Portanto, não há como se fugir à luta quando é preciso exigir que essa Câmara Legislativa aplique a força da lei para exigir que seus membros cumpram as normas do regimento interno da Câmara e da lei orgânica do município de Tupã. O caso do vereador é grave, razão
pela qual lança-se mão de medida drástica, extrema, porém legal, de pedir a cassação do mandato. Apresentar essa denúncia constitui verdadeiro dever de quem se preocupa com a democracia e discorda dos atos ilícitos praticados por gestor público, para que um dia possamos nos orgulhar da frase do hino nacional: paz no futuro e glória no passado. Deixar de cassar o mandato do vereador denunciado caracterizará conivência com quem descumpre as leis e prefere tapar o sol com a peneira por meio de agir por conveniência própria. Acredito firmemente que todos os demais vereadores desta casa são capazes de aplicar as penalidades da lei, afastar os que cometem delitos no comando da gestão pública e podem ter a certeza de que os senhores um dia terão de prestar contas aos eleitores em conformidade com a decisão que tomarem a partir deste pedido que ora se inicia. Que os senhores vereadores desta casa não façam parte da estatística do submundo político dos dois maiores partidos brasileiros que levaram a classe política ao suicídio moral. Munido e amparado pelas leis municipais e pela Constituição Federal, este filho do Brasil vem pedir à Câmara que tenha a coragem necessária para fazer a devida justiça. Dos requerimentos. Diante de todo o exposto requer o requerimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, após protocolo da mesma, como determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento, constituindo-se na sequência comissão processante, seguindo-se a instauração do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades, culminando por julgá-la procedente para fim de condenar Tiago Munhoz Matias à perda do cargo de vereador municipal de Tupã, por total afronta ao artigo 7º, inciso 1º e 3º, artigo 11, incisos 2º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3.070, de 4 de abril de 1990, e artigo 11, parágrafo 2º, inciso 2º e parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990. B. O afastamento imediato das funções do vereador Tiago Munhoz Matias, nos termos do artigo 106C, parágrafo único do Regimento Interno, Regimento Interno, o processo de cassação de mandato de vereador é no que couber, o estabelecido no artigo 106B deste regimento. Termos em que pede e espera deferimento, Tupã, 10 de abril, assina Luiz Henrique Parra. De acordo com o parecer jurídico da Secretaria Legislativa Jurídica, o rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento da presente denúncia será o contido na legislação federal que rege o assunto. Decreto de Lei 201/67 e artigo 11, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno. Quero esclarecer que teremos, possivelmente, duas votações. A primeira, para aceitar a denúncia. Se for acatada a denúncia, depois nós vamos ter uma outra votação para o possível afastamento ou não do vereador Tiago Munhoz Matias. A discussão será apenas 5 minutos, lembrando os vereadores. E é uma discussão só. Em discussão, o recebimento da denúncia para cassação e afastamento do mandato do vereador Tiago Munhoz Matias, apresentado pelo senhor Luiz Henrique Parra. Ninguém querendo discutir. Senhor presidente, eu solicito votação nominal. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Scombate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável.
Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Favorável. Vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. Perdão, vereador Tiago Matias. Me abstenho. Senhor presidente, temos 13 votos favoráveis e uma abstenção. Sendo assim, a denúncia formulada pelo cidadão Luiz Henrique Parra para a cassação e afastamento do mandato do vereador Tiago Munhoz Matias está recebida pela Câmara Municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Só para Questão de ordem, vereador Ribeirão. O que foi aprovado é o recebimento da denúncia. Sim. Agora nós vamos colocar em votação o possível, né, afastação imediato do vereador ou não. Afastamento, perdão. Colocamos em votação o possível afastamento do vereador Tiago Munhoz Matias. Aqueles... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu gostaria de pedir votação nominal. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Combate. Pelo não afastamento. Vereadora Maurício Sérgio Mortágua. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Não. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Pelo afastamento. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Charles dos Passos. Contrário. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Contrário. Vereador Gilberto Neves Cruz. Pelo afastamento. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pelo afastamento. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando meu voto, presidente, que nós possamos apurar essa denúncia conforme as outras estão vindo para cá, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada e tenha, assim, a certeza de que o julgamento será feito de maneira coerente e correta. Eu voto contrário ao afastamento. Vereador Renan Vitor Pontelli. Contrário. Vereadora Thelma Tulim. Senhor presidente, apenas para justificar o meu voto, acredito que devamos fazer sempre com muita cautela, acatando a denúncia e aguardando o final da apuração para, após então, votarmos se afastamos ou não. Então, neste momento, sou contra o afastamento. Vereador Tiago Matias. Me abstenho. Vereador Walter Moreno Panhossi. Contra. Vereador Pastor Eliezer. Contrário. Senhor presidente, são 11 votos contrários, 3 favoráveis e uma abstenção. Recebida, então, a denúncia e rejeitado o afastamento do vereador Tiago Munhoz Matias, nós vamos fazer o sorteio dos membros da comissão processante. Peço para que o nosso secretário prossiga com o processo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Seria interessante que, na hora da inclusão dos nomes, o nome do próprio vereador Matias não se encontre dentro dessa comissão. Sim, nem do presidente. Peço para que seja tirado o nome do vereador Tiago Munhoz Matias e como é regimental do presidente. Quero chamar o vereador Renan para que possa nos auxiliar ali no sorteio, fiscalizando, já vai fiscalizar e já vai sortear. Peço para que o Maurício, se for possível, nos auxilia também nessa fiscalização e o Paulo Henrique Andrade
por favor, fiscalizar a colocação dos nomes na urna e também já fazer o sorteio para nós da comissão processante. Senhor presidente, conforme então dito, estão retirados os nomes dos vereadores Tiago Matias e também vereador Pastor Eliezer. Os nomes a serem inseridos dos vereadores, então, vereador Alexandre Escombate. Dobrar 2 vezes, por favor. Dobrar 2 vezes, senhor vereador. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Antônio Carlos Meireles da Silva. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Charles dos Passos. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vereador Renan Vitor Pontelli. Vereadora Thelma Tolim. E vereador Walter Moreno Banhossi. Vamos chacoalhar isso aí, não vai ficar viciado. Não, chacoalha direita, vai todo um lado. Primeiro vereador sorteado é vereador Osmídio Fonseca Castilho. Segundo vereador, vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vamos então para o terceiro e último membro da comissão processante, que é o vereador Augusto Fresneda Torres. Temos então sorteados o vereador Augusto Fresneda Torres, Amaury Sérgio Mortágua e Osmídio Fonseca Castilho. A sessão está suspensa até por 20 minutos para que possa decidir quem é o presidente, o relator e o membro da comissão processante. Está reaberta a sessão. Informamos que a comissão composta tem como presidente o Amaury, relator Ninha Fresneda e como membro Castilho. A primeira reunião ficou marcada para segunda-feira, 22/4/2019, às 10 horas. Segunda-feira, por causa dos feriados que vamos ter, os vereadores já fazem parte de outras comissões, então a primeira reunião ficou marcada para a próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Denúncia para cassação e afastamento do mandato do prefeito municipal de Tupã, apresentada pelo senhor Paulo César Madureira. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, digníssimo pastor Eliezer de Carvalho. Minha ficha é limpa e não possuo pendências com a justiça. Vereador Paulo Henrique Andrade, segundo Facebook. Paulo César Madureira, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 18536-2199 SSP/SP,
inscrito no CPF 087-333-948-73, portador do título de eleitor 513842301008, zona 143, seção 16, residente e domiciliado à Rua Penatinins, 1302, Centro, CEP 17603040, Tupã, São Paulo. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º, artigo 64, inciso 4º e seguintes da Lei Municipal 3070, de 4 de abril de 1990, e artigo 106A e seguintes da Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, oferecer denúncia para a cassação do mandato, combinado com pedido de afastamento imediato das funções do prefeito municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, José Ricardo Raimundo, brasileiro, portador da cédula de identidade 9441693, inscrito no CPF 043398001844, com endereço na Praça da Bandeira, número 800, Centro, contato 143404.000, endereço eletrônico prefeito@tupa.sp.gov.br. Pelos motivos de fato e de direitos que passa a expor. Primeiro, dos fatos. É de conhecimento de todos que Tupã enfrenta uma crise administrativa sem precedentes. A população que tanto acreditou na promessa de uma política diferente, sem acordos políticos, diminuição de secretarias e nomeações criteriosas e técnicas para as pastas do Executivo, viu o início de mandato tumultuado e sem o cumprimento das promessas de campanha. Assim, vem sendo durante esses quase 28 meses de governo do prefeito Ricardo Raimundo, secretários discutindo com a população nas redes sociais, responsáveis pelas pastas não respondendo requerimento dos vereadores, população deixada ao famoso Deus dará, morte por dengue e picadas por escorpião, terrenos da prefeitura abandonados, cidade suja e triste. Por esses motivos elencados, essa casa já recebeu uma denúncia protocolada pelo advogado Dr. André Braga Zanoni de Castro e votou pela admissibilidade da mesma. Comissão processante já foi formada e iniciou os trabalhos. No entanto, muitos amigos, por esses motivos elencados, iniciou os trabalhos. No entanto, muitos amigos, parceiros de clubes de serviços e lojas maçônicas lotaram a galeria dessa casa para defender o prefeito e possivelmente pressionar o vereador Eduardo Edamitsu, conhecido como Chigueiro, para votar a favor dos interesses do prefeito. Acredito que agiram acreditando na total inobservância e honestidade do alcaide. O que se viu daí em diante foi um novo protocolo para investigação e cassação do prefeito Ricardo Raimundo, desta vez protocolado pelo professor Márcio Morini, onde se apresentou um áudio em que o prefeito confirma a proposta que fez ao professor para que viesse trabalhar no governo, e na negativa por parte do professor, o alcaide teria sugerido um rachide com o secretário da pasta. Isso tudo reproduzido em sessão camarária e matéria já votada e acatada por maioria desta casa, comissão processante também formada e trabalhos iniciados. O que vossas excelências não se atentaram, talvez pelo calor do momento, foi o discurso do vereador Paulo Henrique Andrade, quando utilizou a tribuna para discutir o pedido de cassação citado acima. Notadamente, o prefeito utilizou supostamente do mesmo modus operandi para tentar seduzir o professor Márcio Morini e o vereador Paulo Henrique Andrade, um para trabalhar e possivelmente quitar a dívida com a empresa da família e o segundo para apoiá-lo na Câmara de Vereadores. Nobres vereadores, gostaria de deixar consignado a minha total admiração e respeito pelo probo vereador Paulo Henrique Andrade II, que sempre me atendeu de portas abertas em seu gabinete, nas várias vezes que precisei de sua ajuda, sempre disposto a ajudar nossa querida e amada cidade de Tupã. Esse vereador
é pertencente à família tradicional de respeitadíssimos empresários no ramo da saúde, que tanto contribuem com seus serviços para uma população carente nessa área tão precária que é a saúde, motivo pelo qual entendo que, doravante, seu comportamento será de averiguar com muito carinho e empenho a presente denúncia e tomar as medidas legislativas e judiciais cabíveis ao presente caso. Hashtag eu acredito. Atentem-se para o que diz o vereador Paulo Henrique Andrade, segundo. Conteúdo de vídeo, 10 minutos e 20 segundos. Ou também ninguém lembra que ele decretou a utilidade pública da minha área e numa reunião comigo veio me falar que se eu ajudasse ele a achar outra área, ele tirava a utilidade pública da área do meu pai. 10 minutos e 31. Ou ninguém lembra disso aqui nessa casa também. Ou todo mundo tem a memória curta aqui. 11 minutos. O que eu estou falando das terras, do terreno, é que ele usou isso também lá atrás, como uma forma de moeda de troca. Ou não. Ah, não. Foi uma coincidência. Capitão escolher aquela área lá. Ninguém sabia. 11 minutos e 20. Vai fazer uma escola com 54 mil metros e quando eu questionei isso para ele, senhor Meirelles, ele me respondeu, senhor vai fazer uma escola com 54 mil metros? Ele falou, mas se não der para fazer a escola, só a gente faz também o almoxarifado. Eu falei, mas Ricardo, no seu protocolo você fala que é uma escola, então você não precisa de 54 mil. É isso aí, depois a gente vê. Não tinha que ver na hora quando você fez o decreto. Não. Mas vem me ajuda que a gente pode mudar. 11 minutos e 50. Opa, mas espera aí. Esse cara é o libado que veio aqui falar que não tem nenhuma dúvida da pessoa do Ricardo, que é uma pessoa honesta, íntegra, que não usa a máquina pública em favor dele. É notório e não deixa dúvidas que o prefeito Ricardo Raimundo utilizou-se da caneta de prefeito do poder outorgado e, através de decreto, supostamente declarou utilidade pública uma área pertencente à família do vereador. E, quando questionado o tamanho da mesma, primeiro disse que construiria um almoxerifado em conjunto. Vai fazer uma escola com 54 mil metros. E quando eu questionei isso para ele, senhor Meirelles, ele me respondeu, senhor vai fazer uma escola com 54 mil metros. Ele falou, mas se não der para fazer a escola só, a gente faz também um almoxarifado. Após o questionamento do vereador Paulo Henrique Andrade, justificando que o protocolo fala em construção de escola, o prefeito responde, não, mas vem me ajuda, que a gente pode mudar. Assim, excelências, é nítido e claro que o prefeito José Ricardo Raimundo, nesse caso em específico, fez uso da máquina administrativa para, de alguma forma, tentar com que o vereador votasse de acordo com os seus interesses. Eu mesmo, Paulo César Madureira, a pedido do prefeito Ricardo Raimundo, procurei o vereador Paulo Henrique Andrade em sua empresa por 2 vezes e levei o recado do prefeito para que o vereador viesse a fazer parte da base que o alcaide pretendia montar na Câmara de Vereadores. Assim, o decreto que tornaria o terreno de sua família em utilidade pública seria revisto. Sou prova inconteste que o prefeito Ricardo Raimundo tinha intenção de negociar com o vereador Paulo Henrique Andrade para fazer parte de sua base governista e usou o terreno da família do edil para isso. Não tornei um fato público, uma vez que seria praticamente um exército de um homem só, mas devido às declarações do vereador na tribuna, esse fato tornou-se público e, como cidadão honrado, pai de família e empresário dessa cidade que amo, devo cumprir meu dever de ocasião de cidadão e testemunhar esse episódio verídico e triste da nossa história política. Por esses motivos muito graves, acreditamos que o prefeito José Ricardo Raimundo cometeu crime de responsabilidade contra a dignidade e a probidade administrativa, cujos fatos precisam ser investigados por esta Casa de Leis. 2. Do direito da cidadania do autor da denúncia. Como não deixa dúvidas com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como sustentação ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor.
A inclusa certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que o autor da presente denúncia está alistado e encontra-se em dia com suas obrigações eleitorais. Do cabimento do pedido, fundamentos legais. Com os indícios de prática de infração política administrativa, caberá à Câmara dos Vereadores processar e julgar o prefeito conforme as disposições do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara e por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Trata-se, portanto, de julgamento eminentemente político, já que compete ao órgão legislativo municipal. Meireles, 2006, página 700, explana. Na cassação, o plenário decide se o titular do mandato deve perdê-lo ou não, em face da falta cometida ou da situação de fato que se apresente em conflito com as disposições legais que regem o exercício do cargo ou função efetiva. Para a cassação, a necessidade de quórum e observância da tramitação legal e regimental estabelecida por essa deliberação. No mesmo sentido, Lobo Edilene aclara que o julgamento político, assim como o jurídico, é extremamente vinculado, não deixando margem à discricionariedade, não se admitindo, portanto, atos e procedimentos à margem da lei. Só porque político não se pode admitir a parcialidade e a arbitrariedade, nem a injustiça, assim como o judicial. O julgamento político deve ser fundamentado. É da fundamentação que se extraem os motivos, os argumentos que demonstrem, com base nas provas, que o réu tenha praticado a conduta imputada. Já José Nilo de Castro explica... 2006, página 480, explica que a cassação de mandato eletivo pode ser ato vinculado, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário no que diz respeito à formalidade do procedimento de cassação e à legalidade intrínseca dos elementos internos do ato ou fato motivadores da medida punitiva, mas conclui. No que, entretanto, é interdito, subtraído ao judiciário, é invadir o campo próprio dos atos interna corporis, valorando função política que a ordem jurídica conferiu ao legislativo com exclusividade, indo ao mérito da cassação, revisando-a por esse motivo. O judiciário não pode substituir o julgamento político administrativo da Câmara pelo seu. A teoria dos motivos determinantes se impõe aqui, no particular, pelo qual todo ato, quando tiver sua prática motivada, fica vinculado ao motivo exposto. Daí não se busca no judiciário saber se foi justa, injusta, inconveniente ou severa a deliberação da Câmara, se esta deveria perdoar ou não acusado, pois esse juízo é de mérito e a Justiça não pode substituir a deliberação da Câmara Municipal por um pronunciamento de mérito do Judiciário. Pelos termos do que vem disposto no artigo 1º caput do Decreto-Lei 201/67, quando se assevera que a apuração pelo Poder Judiciário desta matéria não se confunde com o controle político interno ou externo do Executivo, resta claro que tal ocorrerá independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, tanto que o que diz textualmente também na dicção do artigo 4º, no sentido de ali prever as infrações políticas administrativas que sujeitam o chefe do Executivo Municipal a julgamento pela Câmara de Vereadores, com sanção de cassação do mandato. Não poderia ser diferente até pelo fato de constituir tais condutas delitos de ordem pública incondicionada. Em face disso, é que a jurisprudência nacional evolui seu conceito restrito de configuração típica desses comportamentos à compreensão de que se afiguram compatíveis com aqueles previstos pela Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. E isso porque, enquanto o Decreto-Lei nº 201/67 trata de responsabilidade por delitos funcionais, artigo 1º, e por infrações político-administrativas, artigo 4º, a Lei 8.429/92 prevê sanções civis e políticas para os atos improbos.
sucede que, invariavelmente, algumas condutas encaixar-se-ão em mais de um dos diplomas citados, ou até mesmo nos três, e invadirão mais de uma espécie de responsabilização do prefeito, conforme for o caso. No âmbito municipal, a cassação do prefeito é tratada pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 64, incisos 2º e 4º, in verbis. Artigo 64. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra a lei orgânica, especialmente, inciso 1º, a existência da união do Estado e do município. 2º, o livre exercício do poder legislativo. 3º, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4º, a probidade na administração. 5º, a lei orçamentária. 6º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei complementar, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Grifo nossos. Nesse caso, o prefeito de Tupã, José Ricardo Raimundo, incorreu no crime de responsabilidade previsto no artigo 64 da Lei Orgânica do Município, inciso 2º, ao tentar influenciar de forma cabal o vereador Paulo Henrique Andrade a forçosamente fazer parte da base aliada do alcaide, e inciso 4º, ao praticar atos que atentam contra a probidade administrativa, realizando proposta para mudar a decisão de declarar utilidade pública a área que pertence à família do vereador. Configura aqui sua primeira afronta às leis. Em consonância com a Resolução Municipal número 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, se não vejamos. Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Primeiro, inciso 1º, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Terceiro, cassação ou declaração de perda de mandato do prefeito e vereadores nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Grifo nossos. Ainda, excelências, além das hipóteses de cassação previstas na lei orgânica e legislação complementar, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais, político-administrativos e crimes de responsabilidade trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. Do Decreto-Lei 201/67. O Decreto-Lei número 201/67 relaciona, em seu artigo 4º, as infrações político-administrativas. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 2º, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Aqui, excelências, está clara a transgressão do chefe do Executivo Municipal, senhor Ricardo Raimundo, ao inciso 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, uma vez que, ao fazer uso da máquina administrativa, como narrado acima, para compor um grupo que lhe desse sustentação e base na Câmara de Vereadores, com a finalidade única de interferir no voto político do vereador Paulo Henrique Andrade, o prefeito fere frontalmente esse dispositivo, sendo necessária a admissibilidade da denúncia para apuração profunda e sendo necessária também a averiguação de supostos casos semelhantes. E ainda, segue-se o rol de transgressões às regras legais cometidas pelo prefeito Ricardo Raimundo com essas propostas ao denunciante. O artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 também foi um dos dispositivos alcançados pelas práticas delituosas do chefe do Executivo, se não vejamos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 10º. Proceder-se de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.
É nítida a afronta ao texto legal aqui apontado e dispensaria quaisquer comentários, porém, seguimos com o raciocínio. O prefeito José Ricardo Raimundo feriu o maior princípio resguardado pela legislação, enquanto se trata de administração pública, que é a probidade administrativa. Quando o chefe do executivo se utiliza dessas práticas abusando do seu poder, causando supostamente prejuízo à família do vereador, simplesmente para que tenha apoio do edil na Câmara dos Vereadores, e utiliza de um cidadão de bem para que leve esse recado ao vereador, fica evidenciada a transgressão. Nesse diapasão, ao entendimento das leis propostas, segue-se que o prefeito Ricardo Raimundo feriu, ao mesmo tempo, a lei orgânica do município em seu artigo 64, em incisos 2º e 4º, o decreto-lei número 201/67, em seus artigos 1º, incisos 2º e 4º, incisos 7º e 10º. Do afastamento. Como descreve claramente o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, o prefeito ficará suspenso de suas funções quando estiver sendo investigado por crimes de responsabilidade, assim que for instaurado o processo na Câmara Municipal in verbis. Artigo 66. O prefeito ficará suspenso de suas funções, inciso 1º, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado. 2º, nos crimes de responsabilidade após instauração de processo pela Câmara Municipal. Assim, excelências, ao afrontar a lei orgânica do município em seu artigo 64, incisos 2º e 4º, o decreto-lei número 201/67, em seus artigos 1º e inciso 2º, cometendo nos dois casos supostos crimes de responsabilidade, deve ser afastado imediatamente de suas funções, assim que admitida a denúncia por esta casa. Até porque, caso permaneça no cargo, poderá continuar a fazer uso indevido da máquina administrativa para impedir ou dificultar as investigações, como já deixou demonstrado que o faz, seja no áudio apresentado pelo professor Márcio Murini, em que o prefeito cita que está fazendo convênios com a CERT para que todos vejam quem é o vereador Eduardo Adamitsu, e notadamente nesse caso, onde usou o poder de sua caneta para tentar influenciar o vereador Paulo Henrique Andrade a compor sua base de apoio na Câmara de Vereadores. Após o protocolo nessa Casa de Leis, encaminharei também ao conhecimento do Ministério Público a versão apresentada dos fatos. Certos ainda que, mesmo que os fatos que ensejaram esta denúncia também foram apresentados ao Ministério Público do Estado de São Paulo, não há que se falar em duplicidade de julgamento, uma vez que esta egrégia Casa de Leis tem legitimidade para julgamento político, administrativo e ao Tribunal de Justiça o julgamento de crimes comuns. Constitucional, administrativo e processual civil, ação civil pública, improbidade administrativa, ato de prefeito municipal, lei 8.429/1992, crime de responsabilidade, decreto-lei 201/1967, duplo regime de responsabilização, bis in idem, inexistência, reclamação 2138, Distrito Federal, efeitos interpartes, não aplicação a todos os agentes políticos por ausência de identidade material, extinção da ação, falta de interesse de agir, reforma precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, recurso conhecido e provido. 1. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei nº 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 2. Recurso conhecido e provido, direito constitucional e administrativo, improbidade administrativa, agente político, aplicabilidade. É certo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação 2138, definiu que agentes políticos sujeitos a processo de impeachment, crime de responsabilidade, não podem ser processados por prática de atos de improbidade administrativa.
embora esse posicionamento seja prejudicial aos valores republicanos e aos princípios da administração pública, não se deve tomá-lo como uma posição consolidada do STF, a ponto de influenciar o julgamento dos demais órgãos do Poder Judiciário. Porque algum dos votos que compuseram o acórdão foram dados à época do julgamento por ministros que hoje não mais compõem o Supremo Tribunal Federal. Há duas. Porque, com a atual composição, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a petição 3.923 de São Paulo, em que o requerente, condenado por prática de improbidade administrativa, postulava que o processo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, visto ter sido eleito deputado federal, indeferiu de forma unânime o pedido e assumiu posição contrária afirmada na reclamação 2138, ao decidir que não há prerrogativa de foro para a ação de improbidade. Ressalta-se que os votos dos ministros Joaquim Barbosa, relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito e Carmen Lúcia Antunes Rocha adotaram o entendimento de que os agentes políticos estão sujeitos ao processo por ato de improbidade administrativa sem o direito a foro especial. 3. Conclusão. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nessa peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, a moralidade e a probidade que devem permear a conduta do administrador público. O prefeito tem cometido verdadeiras afrontas à lei, à população tupaense que acreditou em grupo que pregava total moralidade há de ser conduzida à verdade. As práticas exibidas em páginas pessoais, depoimentos de amigos e figurações de honestidade e probidade não mais camuflam as verdadeiras intenções do prefeito. 4. Indicações das provas. Requer-se a juntada, primeiro, dos documentos que acompanham a presente denúncia. Segundo, mídia em CD-ROM contendo vídeo da sessão de 1 hora e 47 minutos. 5. Requerimento. Diante todo o exposto requer o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, após o protocolo da mesma, como determina a lei, processando-se a votação para o seu recebimento, constituindo-se, na sequência, comissão processante, seguindo-se a instauração do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por julgá-la procedente para a fim de condenar José Ricardo Raimundo à perda do cargo de prefeito municipal de Tupã, São Paulo, por total afronta à lei orgânica do município, em seu artigo 64, em incisos 2º e 4º, crimes de responsabilidade, o Decreto-Lei 201/67, em seus artigos 1º e inciso 2º, crime de responsabilidade imprópria, e artigo 4º, incisos 7º e 10º, crime de responsabilidade própria. Segundo, o afastamento imediato das funções do prefeito José Ricardo Raimundo, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica do município de Tupã. Termos em que pede deferimento Tupã, 12 de abril de 2019, assina Paulo César Madureira. De acordo com o parecer jurídico da Secretaria Legislativa Jurídica, o rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento da presente denúncia será o contido na legislação federal que rege o assunto. Decreto de Lei 201/67 e artigo 64 e seguintes da Lei Orgânica do Município. Em discussão, o recebimento da denúncia para cassação e afastamento do mandato do prefeito municipal de Tupã, apresentada pelo senhor Paulo César Madureira. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Senhor presidente, solicito votação nominal. É regimental, peço ao secretário que assim o faça. Vereador Alexandre Escombate. Sim. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Pela aceitação. Vereador Antônio Alves de Souza. Sim. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva.
Contrário. Não aceitação. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Charles dos Passos. Senhor presidente, só para justificar meu voto, para poder votar com coerência, que eu acho que é um dos requisitos que deve pautar o trabalho do vereador, eu sou favorável à aceitação dessa denúncia. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Sim. Vereador Gilberto Neves Cruz. Justificando, seguindo o procedimento, a gente representa o povo de Tupã, então, representando dessa maneira, nós somos contrário. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando meu voto, presidente, acho que é importante aqui a gente ter celeridade das coisas que acontecem dentro dessa casa. Denúncias que venham para a Câmara Municipal tenham que ser, sim, averiguadas, independente de quem vem denunciando ou não, para que nós tenhamos a certeza e a justiça de todos os fatos. E fatos novos têm que ser vistos e realmente bem exemplificados para que a gente possa julgar de forma idônea e coerente. Meu voto é a favor da aceitação. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Favorável ao recebimento da denúncia. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Walter Moreno Panhossi. Contrário. Senhor presidente, são 4 votos contrários e 10 favoráveis. Sendo assim, a denúncia formulada pelo cidadão Paulo César Madureira para a cassação e afastamento do mandato do prefeito municipal de Tupã está recebida pela Câmara Municipal. Lembrando que essa aprovação é apenas para aceitação da denúncia. Colocamos em votação o possível afastamento do prefeito municipal de Tupã. Senhor presidente, solicito mais uma vez votação nominal. Peço ao secretário que assim o faça. Vereador Alexandre Combate. Pelo não afastamento. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Pelo não afastamento. Vereador Antônio Alves de Souza. Não. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Para que o prefeito possa continuar sempre a trabalhar pela população, não. Vereador Augusto Fresneda Torres. Pelo não afastamento. Vereador Charles dos Passos. Mais uma vez, senhor presidente, pela coerência, sou contrário ao afastamento. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Não. Vereador Pastor Eliezer. Contra o afastamento. Vereador Gilberto Neves Cruz. Não. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Não. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando meu voto, novamente, presidente, coerência. Coerência tem que ser o nome dessa casa. E, nesse caso, eu voto pelo não afastamento até que se prove ao contrário dessas denúncias feitas ao prefeito. Vereador Renan Vitor Pontelli. Não. Vereadora Thelma Tulim. Pelo não afastamento, senhor presidente. Vereador Tiago Matias. Contra. Vereador Walter Moreno Panhossi. Não. Senhor presidente, são 15 votos contrários. Recebida a denúncia e rejeitado o afastamento do senhor prefeito municipal, nós vamos fazer agora o sorteio dos membros da comissão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique Andrade. Para que nós tenhamos realmente a transparência nessa comissão processante, gostaria que colocasse à disposição meu nome para não participar, para que todos tenham realmente a segurança de que nós não vamos ter nenhuma forma de manipulação. Dado que essa área é uma área da minha família, e todos sabem, eu acho que é importante a transparência e que todos tenham a certeza de que vai ser feito o julgamento correto dessa questão. Como Vossa Excelência citada na denúncia, peço ao secretário que retire o nome do vereador Paulo Henrique Andrade. Quero chamar o vereador Alexandre Combate, quero chamar a doutora Thelma e o vereador Eduardo Akira Edamitsu
para que possam fiscalizar os nomes que vão ser colocados na urna e automaticamente também fazer o sorteio dos membros da comissão processante. Senhor presidente, estão retirados então o nome do vereador Pastor Eliezer e também do vereador Paulo Henrique Andrade. Pedi para o vereador Alexandre Combate mostrar a urna, se está vazia. Vamos então chamar os nomes dos vereadores que vão participar da comissão do sorteio da comissão processante, vereador Alexandre Combate. Dobrar 2 vezes, por favor. A seguir, vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Charles dos Passos. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vereador Renan Vitor Pontelli. Vereadora Thelma Tulim. Vereador Tiago Matias. E, por fim, vereador Walter Moreno Panhossi. Primeiro vereador sorteado é vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Chacoalhar mais um pouco a urna aí. Próximo nome a compor a comissão processante é vereador Tiago Matias. O último membro a ser sorteado é do vereador Alexandre Combate. Os 3 membros sorteados, então, vereador Alexandre Combate, Tiago Matias e Antônio Carlos Meireles da Silva. A sessão está suspensa por até 20 minutos para que seja organizada a comissão processante. Está reaberta a sessão. Informamos que a comissão processante ficou como presidente o vereador Tiago Matias, como relator o vereador Alexandre Combate e como membro o vereador Meireles. A primeira reunião já está marcada para quarta-feira, dia 17/4, às 14h30. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Eduardo. Solicitar 1 minuto de silêncio, o falecimento do empresário Jorge Irano e também das moções da senhora Sônia Maria Soares Pardo Calvo, também José Aparecido Martins. Jorge Irano, um grande empresário de Tupã, que trouxe o polo da fotografia para a nossa cidade, faleceu hoje em Londrina. É regimental, vamos fazer 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos.
nosso sentimento a toda a família enlutada. Não havendo mais requerimento, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Senhor presidente, temos em votação o projeto de lei complementar 4/2019. Esse projeto deu entrada na casa com o projeto de lei número 8/2019 e transformado na Comissão de Justiça em projeto de lei complementar 4/2019, de autoria do prefeito municipal. A esse projeto de lei complementar há uma emenda de número 1, de autoria de Vossa Excelência, vereador pastor Eliezer, que dá nova redação ao artigo 26. Em única discussão, a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do vereador pastor Eliezer, da nova redação ao artigo 26. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do vereador pastor Eliezer. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Aprovada a emenda, coloca-se então em votação o projeto de lei complementar 4/2019, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privada, cria o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas do município da Estância Turística de Tupã e autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Garantia de Parceria Público-Privada Municipal, dando outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar de número 4 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Senhor presidente, questão de ordem. Esse questão projeto de ordem, vereador. Não tem nenhuma emenda? Tem, já foi aprovada. Ah, já foi aprovada? Desculpa. Já. Aprovado por todos. Não há mais projetos para deliberação na ordem do dia, senhor presidente. Não havendo expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após ao término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar de número 4 de 2019. Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Meirelles para que faça um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, ainda a população que nos prestigia aqui na galeria, também vocês que nos acompanham pela TV Câmara, a TV a serviço da população, nosso boa noite. É regimental, eu vou ler a leitura de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Escuta um céu, preste atenção, a terra, pois o Senhor Deus falou e ele disse: Criei filhos e cuida deles, mas eles revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe aonde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, e o povo de Israel não entende coisa nenhuma. Aí, desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos, em abundância do Senhor. Rejeitaram o santo Deus de Israel. Palavra da salvação. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta.
Projeto de Lei Complementar 4/2019, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privada, cria o Comitê Gestor de Parcerias Público-Privada do município da Estância Turística de Tupã e autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Garantia de Parcerias Público-Privada Municipal, dando outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar de número 4 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários, pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos, aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite.